Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui as nossas aulas no sistema EAD através de videoaulas gravadas para esse período aí de suspensão das atividades presenciais. Nesse vídeo a gente vai fazer uma continuação sobre o assunto que a gente iniciou no vídeo anterior, que é o Império Bizantino. Então a gente vai continuar falando sobre o Império Bizantino. No vídeo anterior a gente falou um pouco das características do Império Bizantino, das conquistas, falamos da arte do Império Bizantino, falamos sobre o Imperador Justiniano, que foi o mais importante. Hoje a gente vai falar de outros aspectos relacionados à religião, à economia, à organização, como que era a defesa, sobre a importância que teve a cidade de Constantinopla e também sobre o fim do Império Bizantino. Bom, a religião do Império Bizantino é a religião cristã, né, o cristianismo, que surgiu dentro do Império Romano, cresceu no Império Romano, apesar de toda a perseguição, tornou-se religião oficial do Império Romano com o imperador Teodósio no ano de 395, e quando o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente, o cristianismo seguiu sendo a religião oficial nos dois impérios, tanto no do Ocidente, com capital em Roma, quanto no do Oriente, com capital em Constantinopla, que é o Império Bizantino. No Império Bizantino, o cristianismo, então, ele, como religião oficial do Império, ele acabou um pouco se misturando com a política, né? A política e a religião se misturaram no Império Bizantino, de modo que o imperador bizantino, ele era considerado o único soberano do mundo cristão. Então, ele era considerado, ao mesmo tempo, chefe do poder político, né, imperador, e chefe do poder religioso, né, soberano da religião cristã. Então ele tinha um poder ao mesmo tempo político e religioso. O Império Bizantino seguiu sendo um império com o desenvolvimento do cristianismo, ele seguiu sendo um império católico. E a cidade de Constantinopla foi consagrada pelos imperadores à Virgem Maria. Então a própria Virgem Maria era considerada padroeira da capital do Império Bizantino, padroeira de Constantinopla. Só que acontece o seguinte, né? A gente sabe que a Igreja Católica tem um soberano, né? Tem um líder geral que é o Papa, que governa a Igreja Católica a partir de Roma. O Vaticano fica na cidade de Roma, né? Ele era um bairro da cidade de Roma, depois se tornou um estado independente, que a gente vai ver isso em outras aulas. Mas o Vaticano é em Roma, então a sede da Igreja Católica fica na cidade de Roma. Só que a Igreja, dentro do Império Bizantino, tinha uma liderança própria, que é o patriarca. O patriarca é o chefe da Igreja cristã, chefe da Igreja Católica no mundo oriental, ou seja, no Império Bizantino. E ao longo da Idade Média, a gente vai observar algumas diferenças e algumas disputas do pensamento católico ocidental, né, comandado pelo Papa em Roma, e o pensamento católico oriental, comandado pelo Patriarca de Constantinopla. Essas diferenças, essas disputas, elas vão levar a algumas diferenças de pensamento e a algumas questões políticas. E essas diferenças de pensamento e questões políticas vão levar a uma divisão da Igreja Católica no ano de 1054. Essa divisão é conhecida como o Grande Cisma da Igreja Católica, que a Igreja Católica se divide em duas igrejas. A Igreja Católica Romana, cujo líder é o Papa, e a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, comandada pelo Patriarca de Constantinopla. Pois bem, essa separação, pessoal, a gente não deve confundir com a que vai acontecer cerca de 500 anos depois disso, que é a Reforma Protestante. A gente não está falando de Reforma Protestante ainda. A gente está falando de uma divisão entre os católicos. Ainda é uma igreja só, ainda é a Igreja Católica. Eles ainda acreditam basicamente nas mesmas coisas, só que você tem os católicos que seguem a autoridade do Papa e os católicos que seguem a autoridade do Patriarca de Constantinopla. Hoje em dia, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, elas têm um diálogo maior e elas se aceitam mutuamente. Uma reconhece a autoridade da outra. Então, a Igreja Católica Romana reconhece a missa da Igreja Ortodoxa como válida,
os padres da Igreja Ortodoxa reconhecem as missas da Igreja Católica Romana como válida, então eles têm um diálogo. A diferença é mais organizacional, digamos, mas as crenças, as práticas, apesar de terem algumas pequenas diferenças, elas são basicamente a mesma coisa, né? E esse cisma, né, essa diferença, essa divisão, né, que aconteceu em 1054, ela tinha como pretexto uma questão teológica, uma questão a respeito do conhecimento sobre Deus. Os católicos acreditam que Deus é formado pela Santíssima Trindade, que Deus é a Santíssima Trindade. Então existe um único Deus, mas esse Deus, ele se manifesta em 3 pessoas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa é a Santíssima Trindade. O que acontece? Ao longo da Idade Média, começaram a haver diferentes interpretações sobre a Santíssima Trindade. Os católicos romanos, né, os católicos ocidentais, defendiam que, assim, como que eles explicavam a Santíssima Trindade? Eles diziam que primeiro tem o Pai gera o Filho, e do amor entre o Pai e o Filho surge o Espírito Santo, é gerado o Espírito Santo. Então, assim que seria formada a Santíssima Trindade. O Pai gera o Filho, e do amor entre o Pai e o Filho nós temos o Espírito Santo. Já os cristãos orientais, os cristãos do Império Bizantino, defendiam que a Santíssima Trindade era formada assim: o Pai gerava o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não seria proveniente do Pai e do Filho, ele seria proveniente diretamente do Pai. Essa questão era conhecida como a questão ou a querela da proveniência do Espírito Santo. De onde saiu o Espírito Santo? O Espírito Santo saiu do amor do Pai e do Filho, como diziam os católicos ocidentais, é proveniente diretamente do Pai, como dizem os católicos orientais. E essa diferença teológica foi o pretexto para a separação da Igreja Ortodoxa em relação à Igreja Católica Romana. A palavra ortodoxa é uma palavra grega que quer dizer muito certo. Orto quer dizer direito e doxo também quer dizer direito. Então ela é uma igreja muito direita, uma igreja muito certa. Então, para eles se separarem da Igreja Católica Romana. A questão é a seguinte, pessoal. Do ponto de vista teológico, dizer que o Espírito Santo é proveniente do Pai e do Filho ou proveniente diretamente do Pai não faz diferença nenhuma. Nenhum católico da Igreja Católica Romana e nenhum católico da Igreja Ortodoxa é obrigado a acreditar nisso, porque como ninguém viu Deus, você pode explicar Deus, né, a Santíssima Trindade, você pode explicar de formas diferentes. Os católicos acreditam na Santíssima Trindade, né, interpretando a Bíblia, eles acreditam que Deus se manifesta em 3 pessoas, então se você é católico, você tem que acreditar na Santíssima Trindade. Agora, se o Espírito Santo veio do amor do Pai e do Filho, ou veio diretamente do Pai, não tem como saber. Então essa questão, na verdade, não era uma questão relevante para os católicos, para os cristãos na Idade Média. Não era uma questão relevante, não era algo suficiente para separar a Igreja Ocidental da Igreja Oriental. Então qual foi o motivo por trás dessa separação? Foi um motivo político. No Ocidente, na Europa, o Papa tinha muito poder, e o Papa tinha poder sobre os reis, ele tinha mais poder do que os reis. A gente, quando entrar nas aulas específicas de Idade Média, a gente vai ver que o Papa era quem coroava os reis. O Papa tinha mais autoridade do que os reis. E no Império Bizantino, existia um medo de que o Papa de Roma tivesse influência política no Império Bizantino. Então, como eles não queriam perder poder político, não queriam correr o risco de que o imperador bizantino fosse subjugado pelo poder do Papa de Roma, eles resolveram se separar. Então, se separar administrativamente, digamos, da Igreja Católica Romana. E aí surge a Igreja Ortodoxa. Então, na verdade, é uma disputa muito mais política do que propriamente teológica. Porque, como eu disse, essa diferença da proveniência do Espírito Santo não era uma questão relevante e ainda hoje não é uma questão relevante para os católicos. Porque essas explicações são teorias que só vão ser comprovadas o dia que as pessoas chegarem no céu e verem Deus. No dia a dia das pessoas isso não faz diferença. Existem outras questões que são muito mais relevantes. Então isso foi muito mais um pretexto para que os ortodoxos se separassem da Igreja Católica Romana. Mas, de novo, hoje eles até reconhecem a autoridade do Papa. Eles respondem ao patriarca,
mas eles reconhecem a autoridade do Papa, ok? Temos essa questão. Então a religião no Império Bizantino, ela é a religião cristã, e a partir de 1054 é o cristianismo ortodoxo, que é um tipo de catolicismo, é um catolicismo com algumas características próprias, mas as crenças são basicamente as mesmas da Igreja Católica Romana. Constantinopla, capital do Império Bizantino. Constantinopla foi a cidade mais rica e mais movimentada da Europa durante toda a Idade Média. Constantinopla, então, foi uma cidade muito rica, muito movimentada, circulava gente do mundo inteiro por Constantinopla. E por que isso? Se vocês olharem no mapa ali, na parte amarela, que é o Império Bizantino ali, na época, no início do Império Bizantino, né? Depois em rosa são as conquistas de Justiniano, que depois ele vai perder. Constantinopla, se vocês olharem, ela tá ali entre a Europa e a Ásia. O pontinho preto ali que representa Constantinopla tá na passagem da Europa para a Ásia. A Ásia está aqui do lado direito, a Europa do lado esquerdo. Então ela fica numa posição estratégica. Constantinopla fica num ponto em que é possível passar da Europa para a Ásia, num ponto em que é possível também passar do Mar Mediterrâneo, estão vendo mais ao sul aqui no mapa esse grandão, Mar Mediterrâneo. E ali em cima, acima de Constantinopla, tem um mar menorzinho que é o Mar Negro. E Constantinopla está ali no Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo é aquela faixinha de mar entre a Europa e a Ásia, que é uma faixa bem estreita. O Estreito de Bósforo banha justamente Constantinopla. E ele é a passagem, esse Estreito de Bósforo, do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Então Constantinopla liga a Ásia à Europa, liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e, consequentemente, liga diferentes regiões da Europa, da Ásia e da África. Então Constantinopla está num ponto estratégico, certo? Por ser um ponto estratégico, era uma rota de passagem por caravanas de comerciantes. Comerciantes que vinham por terra pela Europa e atravessavam o Estreito de Bósforo para chegar na Ásia. Comerciantes que vinham pelo Mar Mediterrâneo em direção ao Mar Negro, ou do Mar Negro em direção ao Mar Mediterrâneo. Comerciantes que partiam da Europa em direção ao norte da África, ou da África em direção a determinados pontos da Europa, ou da Ásia para a Europa, ou da Europa para a Ásia. Então é um ponto estratégico. Vários comerciantes passavam por essa rota. Então por ali passavam rotas de caravanas que vinham da China, que vinham da Índia, que vinham da Pérsia, né, do Extremo Oriente, e traziam produtos como ouro, prata, pedras preciosas, seda, marfim, armas, tinturas, porcelanas, canela, açúcar, gengibre e uma série de outras coisas, que vinham do Extremo Oriente e eram vendidos nos mercados europeus e africanos. E também passavam por Constantinopla produtos africanos e europeus que eram levados para o Extremo Oriente para ser vendidos na China, na Índia e na Pérsia. Como passavam muitos produtos ali por Constantinopla, parte desses produtos acabava ficando lá em forma de impostos. Então, Constantinopla cresceu muito, enriqueceu muito, graças a esse comércio entre diferentes regiões do mundo, por ela estar justamente num ponto estratégico, ok? Essa foto, pessoal, é uma foto de satélite do que seria a cidade de Istambul hoje. Então, vocês estão vendo aí esses 3 pontos que aparecem aí no mapa. Esses 3 pontos que aparecem no mapa fazem parte da cidade de Istambul, atual da antiga, e são parte da antiga Constantinopla. Se vocês repararem aí esse canal que existe no centro do mapa aí, onde tem vários barquinhos navegando, né, tem duas partes de terra mais à esquerda e uma parte de terra mais à direita. Essa faixa de água aí que passa entre a terra que está à direita e as terras que estão à esquerda, esse é o Estreito de Bósforo, que é o caminho entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Vocês vão reparar que é um trecho bem pequeno de água, né? Você estando em Istambul hoje, na parte europeia, você consegue ver do outro lado do Estreito de Bósforo a parte asiática. Então você consegue ver o outro continente. De uma margem do Estreito de Bósforo você enxerga a outra. Uma margem é a Europa, a outra margem é a
a Ásia, mais ou menos como aqui em Uruguaiana, se a gente chegar na beira do rio Uruguai, a gente enxerga a Argentina do outro lado. Em Constantinopla, se você está do lado europeu, você consegue enxergar a Ásia. Se você está do lado asiático, você consegue enxergar a Europa. Então é bem curtinho. Então, por ser uma região ali, uma faixa estreita de água, era uma ligação interessante entre os dois continentes. E ainda é um ponto estratégico, na verdade, né? A cidade de Istambul, ela ainda é uma região estratégica. Não tem mais a mesma importância que teve na Idade Média, mas ela ainda é considerada um ponto estratégico que liga a Europa à Ásia, ok? Aqui a gente vai analisar um documento histórico. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é um tecido produzido em Constantinopla no século IX. Esse tecido, ele hoje está no Museu Diocesano de Bressanone, na Itália, mas ele foi feito em Constantinopla. Esse tecido é um tecido de seda. Seda é um produto de origem chinesa. E o desenho representado nessa seda é uma águia. A águia era o símbolo do poder do Império Romano. E aí a pergunta é, o que um tecido de origem chinesa está fazendo em Constantinopla e tem um desenho romano nele, né? O que isso significa, né? Então esse documento histórico mostra pra gente a mistura de influências, a mistura de informações, a mistura de povos que passavam por Constantinopla. Constantinopla recebia produtos de várias origens, como por exemplo a seda chinesa, e eles aprenderam as técnicas chinesas para produzir o tecido. Eles estamparam o tecido e a estampa desse tecido é uma estampa de origem romana, uma estampa que faz referência à cultura romana. E o Império Bizantino é herdeiro do Império Romano. Então ali em Constantinopla você vai encontrar diversos artefatos, diversos produtos que vão ter características como esse tecido. Ele é um tecido de origem chinesa, mas que tem uma estampa ocidental, uma estampa romana. E isso mostra que Constantinopla teve contato com essas diferentes culturas. Então vocês vão encontrar, então a gente consegue encontrar vestígios arqueológicos, objetos em museus que mostram essa mistura de culturas de diferentes lugares, o que era absolutamente comum em Constantinopla, que faz essa ligação entre o Oriente e o Ocidente, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla foi, né, como eu já disse algumas vezes nesse vídeo anterior, a cidade mais importante da Idade Média. Foi a maior cidade, a mais importante, a mais rica cidade da Idade Média. Mesmo quando o Império Bizantino estava em momentos de declínio, não estava tão bem, a cidade de Constantinopla continuava sendo muito rica. E Constantinopla tinha uma infraestrutura, já na Idade Média, equivalente ou até superior a muitas cidades que existem hoje. E comparado às cidades europeias da Idade Média, Constantinopla era muito maior, tinha uma infraestrutura muito melhor, né? Depois a gente vai ver na Europa medieval as cidades eram muito pequenas e praticamente não tinham estrutura. E Constantinopla não. Constantinopla era uma cidade imensa com uma estrutura muito boa. E ela traz isso como herança do Império Romano, né? A gente viu que no Império Romano as cidades tinham uma grande estrutura, né? Os romanos caprichavam na infraestrutura das suas cidades, nas suas estradas, nas suas construções, e Constantinopla herdou isso do Império Romano. Então era uma grande cidade com uma grande estrutura, e diferentemente do que aconteceu na Europa, durante a Idade Média, Constantinopla manteve-se como uma grande cidade. Como que Constantinopla era organizada? Constantinopla era organizada em 14 bairros, e cada bairro tinha um curador. Então, cada bairro tinha um administrador específico para tomar conta, resolver as questões referentes àquele bairro. Então, para deixar a administração mais eficiente, eram nomeados administradores para cada bairro. E o que tinha em Constantinopla ofertado à população? Constantinopla tinha hospitais gratuitos, tinha grandes hospitais e gratuitos para atenderem a população. Constantinopla tinha um sistema de iluminação pública, obviamente não era luz elétrica, né, ainda não existia, mas ela tinha um sistema de postes, né, que eram acesos, né, luminárias com fogo, que eram acesos à noite para que as pessoas pudessem circular à noite durante a cidade.
Eram raras as cidades que tinham isso pelo mundo na Idade Média. Constantinopla tinha. Era uma cidade com banhos públicos. Os banhos públicos eram locais em que as pessoas tomavam banho, compartilhavam. Daria pra gente comparar talvez com piscinas públicas, né? O banho público não é assim, não tenho banheiro em casa, vou tomar banho no banho público. Não. O banho público é um lugar meio que de lazer, assim, né? É um local que as pessoas frequentam, né? Meio que de lazer, assim, mas em que elas se banham, né? Não eram exatamente piscinas, mas dá pra gente comparar com piscinas hoje em dia, no sentido de que é um lugar que as pessoas frequentam mais como um entretenimento, como uma diversão, né? Não é que, vou tomar banho lá porque não tenho banheiro em casa, não é essa a questão. Constantinopla também tinha um corpo de bombeiros para proteger a cidade de possíveis incêndios, né? Na Idade Média, os incêndios eram relativamente comuns em cidades. Na Europa, cidades inteiras às vezes eram destruídas por incêndios devido ao material em que as casas eram feitas, né? Qualquer pequeno incêndio podia ter grandes proporções. E Constantinopla tinha um corpo de bombeiros preparado para evitar esses incêndios. E Constantinopla também tinha uma rede de água e esgoto bastante complexa. De novo, se a gente comparar com a Europa na Idade Média, com a Europa no mesmo período, isso praticamente não existia. E é curioso a gente pensar que na época do Império Romano existia uma rede de água e esgoto na Europa, e durante a Idade Média essa rede de água e esgoto vai desaparecer, as cidades vão perder a infraestrutura que tinham na época do Império Romano. Já Constantinopla manteve essa estrutura e aperfeiçoou a estrutura que tinha desde a época do Império Romano. Então, em Constantinopla, eles preservaram e aperfeiçoaram a infraestrutura feita na época do Império Romano. Já na Europa, essa estrutura foi perdida, não foi preservada. Ok? Aqui, pessoal, a gente deu meio que um zoom na parte principal de Constantinopla, que seria o centro de Constantinopla. Seria a região da Praça do Barão de Constantinopla. Não, onde estão os principais edifícios de Constantinopla. Quais são os principais edifícios de Constantinopla? São 3. A Catedral de Hagia Sófia representa a religião do Império. O Palácio Imperial, onde vive o imperador, onde vive e trabalha o imperador, representa o poder político de Constantinopla. E nós temos o hipódromo representa o povo de Constantinopla. Tá? Então, esses são os 3 prédios principais. A Catedral representa a religião, o Palácio Imperial representa o poder político, e o hipódromo representa o povo. Então, esses seriam os 3 pilares da sociedade do Império Bizantino: a religião, o imperador e o povo. Aqui a imagem melhor para vocês visualizarem. Está escrito em espanhol, mas vamos identificar ali. Ali onde parece um estádio com uma pista de atletismo é o hipódromo. A gente vai analisá-lo daqui a pouco. A Catedral de Santa Sofia ali está na pontinha do lado direito. E o Palácio Imperial é esse complexo aí, esse grande complexo, essa grande construção que está aí um pouco no centro, um pouco mais à esquerda, aí nesse desenho. E a gente tem outras estruturas ali, tem o porto, tem o farol, tem o Senado de Constantinopla. Constantinopla, assim como o Império Romano, tinha um Senado, né? Mas esse Senado não tinha o mesmo poder, a mesma influência que existia na época do Império Romano, já que em Constantinopla o imperador tinha poder absoluto. Então a gente tem aí a parte central de Constantinopla, aí a região onde estão os prédios mais importantes. Como a gente já analisou no vídeo anterior a Catedral de Santa Sofia, a gente vai focar agora no hipódromo e no Palácio Imperial. Então, quem não lembra da Catedral de Santa Sofia, o que ela é, como ela é, o que ela representa para a cultura, volta no vídeo anterior, ok? Palácio Imperial. Esse palácio, pessoal, para vocês terem ideia do tamanho dele, do que a gente está falando. A gente está falando de um palácio que chegou a ter 20 mil pessoas trabalhando dentro dele. Então é um palácio muito grande, é uma construção muito grande. Então um lugar em que trabalham 20 mil pessoas é gigantesco, né? O que tem nesse Palácio Imperial? Além de toda a parte administrativa do Império Bizantino, de toda a parte administrativa da cidade de Constantinopla, além de ter o lugar onde trabalha o próprio imperador, onde trabalham seus ministros, seus assessores, seus funcionários,
dentro do Império a gente também tem algumas outras atividades produtivas relacionadas ao artesanato e ao comércio. Então, dentro do palácio também existem oficinas de artesanato produzindo tecidos de seda, produzindo armas, produzindo joias e produzindo peças de marfim. Então, utilizando os produtos que vinham de várias regiões do mundo e que parte deles ficavam em Constantinopla em forma de impostos que eram cobrados dos comerciantes, e esses artesãos trabalhavam com essa matéria-prima fazendo diversos produtos, e esses produtos eram extremamente valiosos e eram vendidos com um grande lucro no comércio ali de Constantinopla. Constantinopla também tinha seus grandes comerciantes que vendiam seus produtos em diferentes regiões do mundo. Então o palácio não era apenas um lugar, um setor administrativo, não era apenas um local em que as pessoas, em que se administrava o império, em que se administrava a cidade. Ele era também um local de produzir artigos que iam ser vendidos, né? Artigos importantes para a economia. Aqui nós temos o hipódromo. Essa é uma reconstituição de como seria o hipódromo, né? Aqui nessa imagem aqui nós temos um desenho, né? Que depois eu vou dar uma dica para vocês, indicar onde vocês podem encontrar desenhos sobre a antiga Constantinopla. E aqui a gente tem uma reprodução também feita em computador sobre como seria o hipódromo. O hipódromo, né? O nome hipódromo, hippos, em grego, quer dizer cavalo. Então, o hipódromo era um local basicamente de corridas de cavalos. Então, o que acontecia no hipódromo? A atividade principal, aí pelo formato que vocês estão vendo, que parece uma pista de corrida, era um local de corridas de carros. Como assim corridas de carro? Não automóvel, né? Carros puxados a cavalo. Corridas de carroças ou corridas de bigas, né? Bigas eram aquelas pequenas carruagens que a pessoa vai em pé e o cavalo puxa. Então eram essas corridas que eram feitas. Mas não apenas corridas. O hipódromo, para Constantinopla, ele tinha uma importância semelhante ao Coliseu em Roma. Então ele era um local para divertimento público. O povo se reunia, né? O hipódromo tinha capacidade para milhares de pessoas, assim como o Coliseu. Então era o lugar onde o povo de Constantinopla se reunia para assistir a espetáculos. Né? Então essas corridas de carros faziam parte dos espetáculos. Caçadas simuladas, né? Caçadores faziam simulações de caçadas, né? Para entreter o povo. Eram feitos ali exercícios acrobáticos, né? Espetáculos mais ou menos parecidos com o que a gente vê no circo hoje, né? Exercícios de malabarismo, acrobacias, né? Eram realizados no hipódromo em Constantinopla. Também eram encenados dramas religiosos, né? Peças de teatro eram encenadas em Constantinopla, e como a gente está falando de um lugar muito religioso, essas peças geralmente tinham um cunho religioso. Passagens da vida de Cristo, passagens bíblicas, ou representações da vida de santos, ou peças de teatro com alguma moral, ensinando alguma virtude, alguma prática que os cristãos devem seguir. Então tudo isso também era encenado no hipódromo de Constantinopla. Também eram feitos torneios de cavaleiros, né? Aqueles torneios de cavaleiros medievais que a gente vê nos filmes, né? Um cavaleiro correndo em direção ao outro, cada um com uma lança com o objetivo de derrubá-lo do cavalo. Era feito no hipódromo também, né? Então o hipódromo ele carrega algumas coisas que vinham da antiguidade, né? Semelhantes ao que tinha no Império Romano, e vai ter também coisas características da Idade Média, como essas lutas, esses torneios de cavaleiros. Tinha lutas de gladiadores no hipódromo? Não, não tem mais lutas de gladiadores, né? Com o cristianismo se tornando religião oficial do Império Romano, as lutas de gladiador deixaram de existir. Então no Império Bizantino não vai ter lutas de gladiadores. Isso ia contra os princípios do cristianismo. Então esse tipo de coisa não existia mais. Então quer dizer que o hipódromo não tinha mais espetáculos sangrentos como no Coliseu? Não exatamente. No hipódromo aconteciam execuções públicas de funcionários corruptos. Então, funcionários públicos corruptos quando eram condenados à morte, tinham sua pena executada no hipódromo. Então, eles eram mortos no hipódromo, lotado na presença
da população. Então a gente está falando aí de práticas, né, dentro do Império Bizantino. As práticas, as execuções eram feitas em praça pública para que servissem de exemplo, né, para que as pessoas vissem, olha o que acontece com quem é corrupto, com quem não preserva o patrimônio da cidade, para quem trai o imperador, né? Então isso tudo era feito para que as pessoas não quisessem fazer isso, né? Não quisessem cometer esses crimes. Então o hipódromo também é local de execuções públicas. Então assim, seja para entretenimento, seja para essas execuções públicas, seja para se transmitir algum recado, alguma mensagem de cunho religioso, o hipódromo é um local de reunião das pessoas, por isso ele representa o povo, né? As pessoas se reúnem no hipódromo. E vocês estão vendo aí na imagem, no centro do hipódromo, a gente tem aí uma fileira com vários monumentos, alguns deles que parecem o obelisco aqui de Uruguaiana, de fato são obeliscos, né? Obeliscos são monumentos construídos para se comemorar ou para se representar um evento importante, geralmente uma vitória importante ou algum marco importante da história de um povo. Então, o centro do hipódromo tinha uma série de obeliscos que representavam vitórias ou conquistas do Império Bizantino. O hipódromo existe ainda hoje? Não mais. Hoje, onde era o hipódromo de Constantinopla, lá na cidade de Istambul, existe uma grande praça. Então não existe mais o estádio. Mas essa grande praça ainda preserva alguns dos obeliscos, como esse que vocês estão vendo na imagem. Esse obelisco era um dos obeliscos que existia no Império Bizantino. Então esses obeliscos, ou eles eram construídos, né, para se comemorar uma vitória, para se comemorar um acontecimento importante do Império Bizantino, ou eles eram trazidos de outras regiões. Esse obelisco, por exemplo, se vocês repararem, ele está escrito em hieróglifos, né? Ele tem uma mensagem escrita em hieróglifos. Então esse obelisco ele foi trazido do Egito. Os obeliscos eram utilizados no Egito Antigo também com essa função de comemorar grandes feitos dos faraós. E o Império Bizantino, quando conquistou o Egito, trouxe um desses obeliscos para Constantinopla e deixou ele exposto ali dentro do hipódromo. E hoje ele continua na cidade de Istambul, só que numa praça, né? Não existe mais o estádio em volta. Existe uma grande praça e alguns daqueles obeliscos ainda estão preservados, outros já não existem mais. Ok? Continuando. Aqui uma dica importante. Depois vocês procurem no Google, joga lá no Google Imagens, Constantinopla, Antoine Elbert. O Antoine Elbert é um ilustrador, né, um desenhista europeu, que a partir dos relatos, né, dos textos que ele leu sobre a história de Constantinopla, ele fez desenhos tentando reconstituir como era a cidade, tentando mostrar como era a Hagia Sófia naquela época, como era o Palácio do Imperador, como era o hipódromo, como era o porto, enfim, como era a cidade de Constantinopla, como eram os prédios naquela época. Ele tem alguns errinhos históricos, né, como, por exemplo, colocar juntos prédios que existiram em épocas diferentes, mas, no geral, né, ele tem alguns erros de proporção, às vezes o prédio ele desenha como se fosse maior ou menor do que era na verdade, mas através desses desenhos dá pra gente ter uma noção muito boa de como era Constantinopla no seu auge, né, durante a Idade Média. Então, depois, quem quiser saber um pouco mais sobre a aparência da cidade de Constantinopla, dá uma procurada aí no Antoine Elbert.